nos tempos de hoje, o que é o tráfico de pessoas? Bom, eu vou falar numa linguagem bem simples para as pessoas entenderem. Então, imagina que... Bom, primeiro, a gente fala de crime e a gente sempre é acostumado a pensar no crime quando você vê um objeto. Então, você fala da droga, você vê a droga. O tráfico de pessoas é o segundo crime. Só existem 2 crimes que a pessoa é o objeto do crime. Então, a lógica é, por exemplo, o sequestro, a pessoa é o objeto. E o tráfico de pessoas, a pessoa é o objeto. E a finalidade, o que é a intenção do tráfico é a exploração, sempre. Como ela vai usar disso para engambelar essas pessoas? Vai ter uma proposta, que é o aliciamento. No caso que a gente viu dos brasileiros, foi um aliciamento online. Então, vem a proposta do aliciamento, vem o transporte. Muitas vezes também não tem o transporte. Mas ele tem a forma como coação, violência, engano. Para quais finalidades? Aí entra tráfico de órgãos, trabalho escravo, exploração sexual, pode ter casamento forçado. Então, tudo que envolve a exploração com essa finalidade, que tem todas essas características, é tráfico de pessoas, é tráfico humano. Nossa, mas até tráfico de órgãos. Sim. Sim, porque existe um mercado para isso, né? Existe um mercado. Onde existe crime, há sempre um receptador, né? Sempre. E a gente, como sociedade, a gente participa desse crime. Então, talvez se a gente fizer uma análise contrária dos brasileiros, fazer o caminho de volta. As pessoas que consomem, por exemplo, o jogo do Tigrinho, participam do tráfico de pessoas. Por quê? Porque é uma plataforma de jogos ilegal. Porque se eu estou investindo... A empresa não é ilegal. Agora ela, né, essas empresas de bet, de jogos, agora elas se tornaram legais. Ponto. Como empresa. Mas... Existem as empresas legais e existem as plataformas ilegais. Tá. Então, a pessoa que joga, ela tem que fazer o exercício. Estou jogando numa plataforma legal? Eu acho que no Brasil a gente tem milhares, quase 1.000 empresas ilegais hoje operando no sistema e as pessoas jogando. Então, quando você joga nessas plataformas, o tráfico de pessoas, de uma certa forma, você está incentivando a exploração. Olhando para esse drama e esse problema gigantesco, mas em termos mundiais, quem são as maiores vítimas? Homens, mulheres, crianças, adultos, jovens? Depende do mercado. Se a gente falar do Brasil em termos doméstico, a gente pode fazer um recorte do gênero masculino, que vai ser a maior vítima por trabalho escravo, análogo à escravidão. Se a gente fizer um recorte internacional, a gente vai ver que as mulheres são as maiores vítimas, porque nós levamos e enviamos mulheres para a finalidade de exploração sexual. Então, você tem públicos que giram no Brasil e no mundo. É aquilo que você falou, a lógica do consumo, né? Da demanda, da oferta e da demanda. Então, por exemplo, a gente sempre vê muitos casos no Brasil da exploração laboral, que nós estamos acostumados. Por quê? Porque a gente tem um sistema de justiça muito hábil, muito rápido, o Ministério do Trabalho. Eles têm as operações móveis que são muito efetivas. E, assim, é rápido o processo. Então, eles vão até o local, eles implementam a multa, eles colocam essa empresa dentro dessa lista de empresas que devem estar sob julgamento. Só que o tráfico de pessoas, a gente não tem isso. A gente tem uma subnotificação, a gente não tem... É um crime extremamente difícil de ser detectado. E por quê? Porque muitas pessoas, primeiro, elas não acham que estão sendo vítimas do crime, e as pessoas, nós como sociedade, não conseguimos identificar e apontar para que aquele caso seja olhado ou fazer a denúncia. Como é que essas pessoas são fisgadas hoje a cair nesse golpe? A maioria delas é pela internet. Hoje o aliciamento Vamos acontece pela internet. Vamos mostrar aquela tela que nós temos. São os anúncios. Os anúncios. Então, assim, você tem as plataformas. Olha aí, ó. Fabi Filipinas, agência de marketing, recrutamento e turismo, tá vendo? Saiba mais. Temos inscritos brasileiros que moram nas Filipinas, mostrando o cotidiano.
Olha lá, você vem, você vai trabalhar legal, você vai ganhar dinheiro, vai se divertir e vai ser feliz, né? Sim, por exemplo, é importante falar que a Filipinas, né, o país, ele era um país que era... Ele aceitava os cassinos online. Então, no ano passado, o país bloqueia e fala assim, aqui não vai ter mais. Então, você tem uma migração das redes criminosas, ou desses cassinos, para o berço onde todos os crimes cibernéticos acontecem, que é o Sudeste Asiático. Que aí você tem Laos, você tem Mianmar, você tem Camboja, você tem Vietnã, você também tem Dubai. E geralmente essas empresas, como essa página, eles fazem essa oferta. E o que é essa oferta? É um salário bom para um jovem. Então, quem hoje ganha $2.000 no Brasil? Aí vem passagem incluída, alimentação incluída, moradia, e aí vem ao encontro do jovem um sonho. Qual é o sonho? É viajar, morar fora, é ter uma possibilidade de crescer. E aí, quando ele vai para uma situação dessa, quando ele chega lá, aí acabou para ele. Por quê? Ele é retirado do passaporte, ele é levado para um local que é monitorado, ele tem que fazer um trabalho de 18, 20 horas por dia e ele é ameaçado. Lembra a lógica do capitalismo, do lucro? Poxa, eu paguei a sua passagem, você quer ir embora? Puxa, você tem uma dívida comigo. E você tem que trabalhar para pagar essa dívida. E essa dívida, essa pessoa nunca acaba. Nunca acaba. Por exemplo, em Mianmar, onde o Lucas e o Felipe estavam, eles contam que um shampoo era um absurdo. Então, você vai comprar o shampoo na lojinha deles e ali você já deixou seu salário que você mal conseguiu ganhar. E para você sobreviver a isso, você não consegue. Que foi o caso do Lucas, que a família tentou pagar o suposto resgate e era impossível. Então, as pessoas elas acabam entrando numa armadilha. Por uma proposta boa, mas uma armadilha. Olá, eu sou o Carlos Tramontina. Gostaram do corte? Então se inscrevam no canal, curtam, compartilhem, falem com os amigos. E se quiserem ver o episódio inteiro, é só ir lá no Flow News. Vocês vão encontrar tudo o que estão buscando. Um abraço.